Banqueta Esporte. Apoio Cultural. Cealtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre. Hipercarnes. A melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Segunda-feira, 28 de novembro de 2016, você acompanha nosso programa de hoje, as informações do Vila Nova. O Leão se preparando para a disputa do Campeonato Mineiro do próximo ano. Fernando Henrique é o primeiro reforço do Vila. E conosco, em nosso estúdio, nesta segunda-feira, Leston Júnior, técnico do Leão do Bonfim. O Banqueta Esporte já está no ar. Boa noite, torcedor titular. Estamos começando o Banqueta Esporte desta segunda, 28 de novembro de 2016. E você aí de casa já pode participar conosco, enviar a sua mensagem ou até mesmo a sua pergunta para Leston Júnior, técnico do Vila, nosso convidado especial desta segunda. O nosso WhatsApp é o 98569-2926 ou, se você preferir, entre em nossa fanpage no Facebook, facebook.com/TV Banqueta. Hoje vamos comentar muito, mais uma vez, sobre o Vila Nova. O Leão do Bonfim, que já anunciou sua primeira contratação. Fernando Henrique, ex-goleiro do Fluminense, experiente goleiro, é o novo reforço do Leão. Desculpa, daqui a pouco todas as informações, os detalhes para vocês aqui no Banqueta Esporte. Mas vamos apresentar as feras conosco nesta segunda-feira, começando com Fred Sartre. Boa noite, Fred. Bom nome, o Fernando Henrique, em sua opinião? Boa noite, Roger. Boa noite, Dadá. Boa noite, público de casa. Seja bem-vindo, Leston. O Vila Nova já começou diferente, né? Dá pra gente sentir que o Vila Nova é diferente. Uma contratação do Fernando Henrique, goleiro de 32, 33 anos, disputou pelo Remo a Série C, ou seja, um jogador de nome, mas não está em final de carreira. E a experiência do Leston, que deixou bem claro que não vai ser só apenas treinador, apesar de que também os treinadores de hoje, modernos, não são só aqueles treinadores que dão treino, né, dentro de campo. Ele vai também gerir toda essa parte de contratação, ser um verdadeiro manager dentro do Vila Nova, e já mostrou que é diferenciado de todos aqueles que já passaram pelo Vila Nova nos últimos tempos. Leston Júnior, como eu disse, é o nosso convidado especial desta segunda-feira. Boa noite, Leston. Obrigado pela sua presença aqui no Banqueta Esporte. A primeira pergunta é sobre o primeiro reforço do Vila Nova, anunciado hoje pela diretoria. O porquê do Fernando Henrique ser este primeiro reforço, o porquê dele ser o goleiro do Vila, é pela experiência, é pela qualidade? Boa noite. Boa noite, Roger, Fred, Dadá, o telespectador. É um prazer estar participando com vocês. Obviamente que pelo conjunto da obra, né? Eu tive a oportunidade, já conheci o Fernando, né? Pela sua carreira vitoriosa, principalmente no Fluminense, né? É difícil um goleiro permanecer tantos anos num gol de um grande clube, como o Fernando permaneceu como goleiro do Fluminense por 10 anos, né? 10 temporadas. E conheci mais de perto trabalhando no Remo esse ano, né? O Fernando foi meu capitão no Remo, no primeiro semestre, no Campeonato Paraense, na Copa Verde, e realmente é um atleta diferenciado, né, porque além de grande atleta, é um líder, é um cara que tem uma sintonia muito boa no vestiário, é um cara que tem uma preocupação muito grande com o mais jovem, porque também foi jovem lá atrás e não teve, talvez, até pelo momento, né, era uma outra geração, não teve lá atrás, de repente, pessoas que o ajudassem com orientação, com alguns cuidados que é importante o jovem ter. E o Fernando agrega muito também nesse sentido, né? Então, na verdade, foi assim, um acaso, eu não imaginava que a gente pudesse trazer o Fernando, né? Você chegou a participar da negociação? Na verdade, o Fernando, assim, eu tenho uma relação muito próxima com ele, assim, porque nós trabalhamos junto, ele foi meu capitão, e um cara, assim, que foi muito firme em tudo, né, dentro do Remo, no período que trabalhamos juntos, e foi numa conversa, assim, pessoal, fora futebol, né? A gente estava se falando, ele falando das propostas que tinham, e eu coloquei para ele que eu tinha vindo aqui para o Vila, né, o que representaria para mim trabalhar no Vila, um clube, né, que tem uma tradição muito grande. Eu classifico um clube praticamente que da capital, na minha visão sempre foi a quarta força do estado, pelo menos em tradição. Não vinha talvez exercendo essa condição nos últimos anos, mas realmente em matéria de tradição, não tenho dúvida que o Vila é essa quarta força. E ele brincou, então de repente a gente pode fazer ir junto aí, bom, se tiver interesse, eu coloco para a direção
E assim, ele tinha uma situação do Ceará, né? Hoje ele tem residência em Fortaleza, a esposa dele é de lá, e ele tinha o interesse de jogar no Ceará. Se não fosse no Ceará, ele me disse, ó, se eu não fechar no Ceará, eu não acerto com ninguém, vou, né, te ajudar a ir no Vila. E aí passei para a direção de prontidão, né? Todos concordaram e fizeram realmente um esforço muito grande para que a gente pudesse viabilizar a vinda do Fernando, que, volto a repetir, além de um grande goleiro, né, o Fred frisou bem aqui, diferente dessa coisa de jogador de renome, às vezes você contrata um jogador que de repente já está no momento final da sua carreira, e o Fernando não. O Fernando é um goleiro fez 33 anos na última sexta-feira, e é um goleiro assim que tem muito apetite ainda para jogar mais 5 anos, 6 anos e jogar em alto nível, né? Então o Vila contratou realmente um atleta que vai somar muito dentro e fora de campo. Agora, Dadá, é impressionante como foi a aceitação do Fernando Henrique esta tarde, quando foi anunciado pela diretoria do Vila, todos os torcedores praticamente gostando muito do Fernando como contratação. Com certeza, boa noite, Roger, Fred, Leston, bem-vindo, pessoal de casa. Primeira contratação do Vila já anunciada, uma boa aceitação. E depois do que o Leston falou aqui, não precisa nem comentar mais nada sobre a pessoa que é, o profissional que é, o homem de confiança do Leston Júnior, que chega para somar, está do lado e já começou bem, né, pelo gol. Um bom goleiro e que provavelmente tenha mais boas contratações. E até perguntar para o Leston se você já tem mais algum nome que você já indicou para o Vila ou que já vai anunciar aqui para a gente, o pessoal de casa já está aí. O torcedor, né, vai entender bem, essa questão de anúncio, ela sempre requer muito cuidado, né? Porque envolve uma série de questões burocráticas, uma contratação de um atleta, né? E como a gente está pautando muito por procurar fazer futebol como deve ser, né? Futebol é um segmento que envolve muito dinheiro, que envolve paixão, que envolve exposição de marca, no caso da instituição, exposição pessoal de todas as pessoas envolvidas, né? Então a gente está tendo muito cuidado com essa questão de anúncio, porque o mercado está muito agressivo, né? Nós temos, por exemplo, um atleta que agora à tarde a gente chegou muito próximo de acertar, daqui a pouco chegou uma proposta de fora do país para ele e inviabilizou, e de repente se vaza um pouco, cria aquela falsa expectativa, depois não se concretiza, você acaba perdendo credibilidade, né? Então a gente está caminhando assim passo a passo. Obviamente que nós já temos vários atletas apalavrados e acertados, né? Mas a direção começou hoje com o Fernando, e eu acredito que nas próximas horas, aí, nos próximos dias, até quinta-feira, outros nomes devam ser anunciados, né? O torcedor pode ter certeza que nós estamos tendo um critério muito grande nas contratações, né? Analisando muito mais do que simplesmente se é bom jogador de futebol, que isso é o primeiro pré-requisito que tem que ser analisado, mas também o perfil. Porque o Vila, se quer viver um novo momento, se quer viver um processo de reconstrução, reconstruir é construir de novo. E de uma forma mais inteligente, de uma forma mais criteriosa. Então a gente tem tido realmente um cuidado muito grande para que a gente diminua a margem de erro. Eu sempre digo que talvez o mais difícil no futebol é montagem de elenco. Por isso que clube que monta um elenco novo a cada competição sofre muito. Porque você parte do zero sempre, você nunca tem um lastro de elenco, de competição, para que você tenha parâmetro, não é? E você contratar do zero, às vezes a sua margem de erro ela aumenta bastante, porque o risco é muito grande. Você nunca contrata só o atleta, você contrata o pacote completo, contrata o homem, contrata os problemas, contrata a família, né? Então, assim, a gente tem que ter realmente um cuidado muito grande para que a gente tente diminuir essa margem de erro e para que a gente tenha realmente uma temporada dentro da expectativa que nós estamos criando. É muito importante até, então, frisar o pessoal de casa essa contratação. E nesse processo aí de reestruturação, é importante que você tenha sempre pessoas de confiança, jogadores de confiança que atuaram com você também em outros clubes e possam estar vindo para reforçar o Vila. É assim, o fato de conhecer o atleta ajuda, né? Eu até digo assim, que essa questão de relação de confiança, ela a partir do momento que o atleta apresenta aqui, ela já é criada. O que acontece às vezes no decorrer de um trabalho é ela se fortalecer ou ela se enfraquecer em função da relação, em função do dia a dia. Também acho que não pode ser pré-requisito para a contratação o fato de ter trabalhado com A ou B, né? Acho que fica muito restrito. E assim, são clubes diferentes. Por exemplo, eu estava no Remo e é um tipo de contratação, você tem um orçamento muito maior do que de repente hoje, por exemplo, do Vila. Então porque o cara trabalhou comigo no Remo, não quer dizer que ele vai vir para cá, porque existe às vezes uma incompatibilidade financeira, um perfil, o que eu disse agora há pouco, o Vila precisa de jogadores que também enxerguem no Vila uma grande oportunidade. Não é? Acho que isso tem que ser sempre bem claro.
Quando se fala muito assim, o Vila tem que contratar muito jogador de nome, essa coisa, mas não tem nenhum nome que é maior do que a instituição. A instituição, ela também, ela tem que ser vista por todos nós profissionais, e aí eu coloco comissão técnica, atletas, enfim, como também uma grande oportunidade de um upgrade na carreira, de alguma coisa, ou de voltar para o grande cenário, no caso de um ou outro atleta, de repente, que tenha saído momentaneamente. Então, acho que a contratação, ela está muito além do que, às vezes, as pessoas têm de entendimento. Porque eu vejo, às vezes, colocar essa questão, é jogador de confiança de tal treinador. Acho que não existe isso. É perfil do clube que você está trabalhando. Se o jogador se encaixar no perfil financeiro, no perfil técnico, nesta questão do perfil de entender que o clube precisa hoje de atleta com sangue no olho, que o futebol mudou muito, né? O futebol hoje é muito dinâmico, é muito competitivo. Então, todos esses elementos é que credenciam um determinado atleta a fazer parte de um grupo deste que a gente está projetando. Leston, você está tão atualizado na questão do Vila Nova, que nem sei se a diretoria te passou isso, o time do primeiro semestre desse ano do Vila Nova era basicamente formado por jogadores assim. Jogadores que a gente tinha, por exemplo, o Fernando Henrique tem até uma responsabilidade que ele tem que substituir a altura o Thiago Baiano, né? Não. Puxou o nome agora também. Thiago Baiano é nosso... Thiago Leal, isso, Baiano é lateral direito. Lateral. Thiago Leal. E outros jogadores como o Morisco, como o Marielson, jogadores que enxergavam no Vila Nova essa oportunidade de voltar a estar num clube de Série A e Série B. Só que, por isso que você está dizendo, frisou bem, essa relação de confiança ela é criada quando o jogador chega aqui, mesmo que ele não tenha... Indiferente de ter trabalhado ou não. E o que faltou no time do primeiro semestre? Há também algumas falhas do treinador, que não vem ao caso, mas principalmente porque a diretoria do Vila Nova não cumpriu com os acordos que tinham feito com os jogadores. Salário atrasou, aí prometia, envolvia política no meio. Eu tenho certeza que se o Vila Nova tivesse a diretoria, né, nem digo culpa do Nélio, mas se o Nélio tivesse os recursos, ou até mesmo a diretoria atuante como o Márcio tem hoje, o Vila Nova chegaria à semifinal. Então, assim, essa é a responsabilidade da diretoria do Vila, que nós temos aqui até o Thiago Fernandes, nosso vice-social. Se der respaldo para um cara desse nível, nós chegaremos lá, mas tem que dar esse respaldo. Eu digo assim que assim, nós estamos enfrentando uma dificuldade grande no mercado que, infelizmente, o passado recente do Vila depõe contra o Vila. Não paga jogador. Exatamente. E assim, é uma coisa que eu friso bastante, que a instituição não tem nada a ver com isso. Não é o Vila que deixa de pagar ou deixou de pagar, são as pessoas que estão à frente do clube. Porque se você for se ater à instituição, você não vai trabalhar em quase nenhum clube no país, porque quase todos os clubes de futebol do Brasil já viveram essa fama de maus pagadores. Mas não é a instituição, é a forma de gestão. Não é? Porque se tem receita, e todos nós sabemos as receitas dos clubes, por mais que muitos clubes tenham essa questão de sigilo no contrato, etc., mas o básico, cota de televisão, patrocínio, um clube ou outro que tenha de repente um repasse municipal, alguma coisa assim, isso todo mundo sabe disso, né? Público. É público. Então, assim, essa questão é prioridade, você priorizar, né? Qual é o carro-chefe do Vila Nova? É o futebol. Então, as coisas que giram em torno do futebol precisam ser prioridades. E boa condição de trabalho é uma delas. Quando eu digo boa condição, o Vila hoje nunca vai ter, nos próximos anos, por exemplo, a mesma condição de trabalho que o Atlético Mineiro tem, estrutural, financeira, etc. Mas dentro da realidade do Vila, é viável se fazer dando boa condição. Né? Dando uma boa condição de trabalho, de treinamento, dando uma boa condição no que diz respeito a suporte financeiro, né? Dentro da realidade do clube. Para isso também é a questão da contratação. Né? Por exemplo, o torcedor não pode criar expectativa que nós vamos montar o elenco todo no patamar, por exemplo, do Fernando Henrique. O Vila, em outros momentos, talvez até tenha feito, mas vai na contramão do que é a realidade do clube. Então, uma das coisas que a gente tem pautado também é fazer uma montagem de um elenco dentro da realidade financeira do clube que é possível de se cumprir. Eu acho que isso também é uma responsabilidade que a gente tem de trabalhar, por isso que a gente está trabalhando muito próximo da direção nesse sentido, de trabalhar dentro do orçamento estipulado, para que a direção também possa, em contrapartida, nos dar essa condição de trabalho. Agora, Leston, na última semana participou conosco o Manula, diretor do time, pelo telefone. Ele disse que 10 jogadores estão praticamente pré-acertados com o Vila Nova e que você deve começar a temporada ou a pré-temporada já este ano, dia 1º de dezembro. Você espera contar com quantos jogadores já este ano? Assim, de 10 atletas, né, que o Wilson colocou,
Talvez hoje nós já tenhamos 16 e talvez até na quinta-feira a gente tenha aí talvez 18, né, atletas contratados, né? Obviamente que tem alguns atletas que são profissionais, que têm contrato em vigor com o clube, né, jogadores da base que estão estourando idade de juniores. Isso que eu te perguntar, desses 18, quantos são novos no clube? Não, na verdade, esses 18 são contratados, novos. Exatamente. Além dos outros que você está falando. Obviamente, né, conhecer esses atletas que têm contrato com o clube, para que a gente possa conhecer e ver também se esses atletas estão no nível de exigência que o clube precisa, né, porque mais importante do que oportunizar o atleta da base no profissional é preparar bem o atleta na base. É uma outra coisa que a gente combate, eu combato muito no futebol isso, porque cobra-se muito de usar o jogador da base, mas eu vejo poucas pessoas preocupadas em preparar bem o jogador da base para ele poder chegar numa condição de ser aproveitado na equipe principal. Então a gente vai analisar com calma, não é? E assim, nós não podemos ter pressa na contratação, porque é um processo delicado. Então se a gente não conseguir fechar o elenco no decorrer de dezembro, nós ainda temos ali entre Natal e a virada do ano 10 dias, onde o mercado dá uma acalmada e aí você ainda consegue, né, pontualmente trazer mais 2, 3 jogadores que possam totalizar aí algo em torno de 28 atletas, que é o nosso alvo aí para a temporada. Ô Leston, você comentou sobre a base. A base do Vila Nova, se eu não me engano, o Sub-20 ficou na terceira colocação no Mineiro esse ano. Vai disputar a Copa também de São Paulo, que começa agora, né, em janeiro. Vocês já estão com algum jogador da base, já de olho em algum, não esse, aquele, já para colocar no elenco profissional, ou você vai aguardar essa Copa São Paulo para fazer uma melhor avaliação? Acho que essa avaliação ela precisa ser mais criteriosa, né? Eu até já conversei com o Thiago e também com o Wilson, né? Assim, as pessoas que estão me posicionando muita coisa assim, dessa questão do Sub-20, eu tenho muito colocado isso para eles. Você não pode se apegar à questão do resultado. Foi terceiro lugar do Campeonato Mineiro, isso tem um ponto positivo. O Vila há muito tempo não conseguia, né, uma classificação nesse nível, mas você precisa analisar individualmente o atleta, porque às vezes dentro daquela engrenagem ali, dentro da exigência que é o Campeonato Mineiro de Sub-20, algum atleta se destaca e é colocado nele toda a expectativa, mas de repente tem um lá que não se destacou tanto, que quando você tira daquela engrenagem ali, ele aflora e quando entra num nível de exigência maior, ele até potencializa o potencial que tem, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa análise em função do resultado, porque às vezes também fez o Campeonato Mineiro ruim de juniores, aí fala, não tem ninguém lá que presta, também não é assim. Então assim, tudo que é feito a nível de observação e avaliação precisa ser criteriosa, né? Obviamente que eu quero ter oportunidade de acompanhar, né, pelo menos 1, 2 jogos na Copa São Paulo em loco, né? Eu quero poder ir em São Paulo, assistir os jogos, conversar com as pessoas que trabalham com esses atletas, né, para saber a condição real de cada um deles, e em cima de uma avaliação a gente vê quem pode e quem não pode, nesse primeiro momento, atender o nível de exigência. Porque o nível de exigência é alto, o Campeonato Mineiro é um campeonato traiçoeiro, um campeonato de 11 jogos, que se você computar 3 jogos contra 3 grandes da capital, ele acaba sendo um confronto direto de 8 jogos entre o interior. Né? Então, o que você faz de ponto nesses 3 jogos extras aqui, ele acaba sendo lucro, porque o seu campeonato são com 8 clubes praticamente, né? Em busca de uma vaga na semifinal, em busca de alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem que ter esse cuidado até para não queimar também precocemente um potencial que possa ter na base do clube. Mas até porque, antes de você chamar o intervalo, Roger, o Leston, o Manula e o Thiago devem estar até conhecendo agora a base, porque a gente, até onde eu sei, a diretoria também não sabe a base e não serve como parâmetro ser terceiro colocado do Mineiro, porque os jogadores sumiram. Vários sumiram. Tem o Ítalo, que foi o artilheiro, a gente não sabe onde é que está, porque até pouco tempo, desculpa, viu, Thiago, se eu vou... Você já está contratado, tá? Não estou querendo te desanimar, não. A base do Vila Nova, num passado muito recente, ela não era vista como uma forma de oportunizar jogadores para serem aproveitados no time profissional, ou até mesmo para ganhar dinheiro com os caras. A base era vista como um problema. Não, como é que eu vou resolver a base? Mas esse é o mal de Aí terceirizava sabe, não era uma terceirização que pode existir, eu também não sou contra, também não sou a favor, não tenho essa opinião formada, mas a terceirização é via de mão dupla.
Qual que é o resultado que você tem que me dar, o que eu tenho que te oferecer? No Vila, não. A base era um problema. Então, eu terceirizei a base, meu Deus, menos um problema. Esse é um mal que, isso não é luxo do Vila Nova. Isso acontece em outros clubes? Acontece em vários clubes, né? E é por isso que eu sempre bato nessa tecla. Mais importante do que oportunizar o atleta no profissional é prepará-lo bem na base, para que você aumente a possibilidade de utilização dele e, principalmente, aumente uma possibilidade de uma receita que normalmente o clube não tem. Porque amanhã um atleta formado pelo clube, sem ser fatiado por tanta gente, né? Porque aí você vai ver nas bases desses clubes, aí tem percentual de empresário, percentual de não sei quem, percentual de não sei quem, vai lá. Aí daqui a pouco o clube tem um percentual muito pequeno. Então, se você tem um trabalho de base estruturado, volto a repetir, igual do São Paulo, igual do Cruzeiro, não, o Vila não tem condição para isso. Mas um bom trabalho de base dentro da realidade do clube, a médio prazo, ela vai trazer, obviamente, que bons retornos financeiro e técnico. Nós vamos ao intervalo especial, torcedor titular. Na volta, mais bate-papo com Leston Júnior, técnico do Vila. Continue participando conosco, envie sua mensagem, se quiser, através do WhatsApp, o número é 98569-2926, ou, se você preferir, em nossa fanpage facebook.com/TV Banqueta. Fica daí, que eu te espero daqui. Até mais. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Há 13 anos, o Hipercarnes trabalha para melhor servi-lo. Carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. Seu churrasco ou aquele almoço de domingo com a família merece o que há de melhor. E o açougue Hipercarnes oferece os melhores cortes e o melhor preço. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Rua Arthur Bernardes, 260, bairro Bonfim, 3541-0016. Nasce um novo bairro em Nova Lima para você viver bem. Residencial Solar de Nova Lima, a 25 minutos do Belvedere, junto ao bairro Santa Rita, sentido Rio Acima. Lotes residenciais e comerciais com financiamento próprio e prestações a partir de R$ 750. Plantão de vendas todos os dias no local. Ou ligue Casa Amarela Imóveis, 3264-1515. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Celtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre, mecânica em geral, elétrica, alinhamento e balanceamento, além de injeção eletrônica. Cursos profissionalizantes em mecânica automotiva. Seja um especialista em injeção eletrônica. Inscrições abertas. Mecânica Silvestre, Rua Celso Clark Lima, 121, Olaria, Nova Lima, 3541-2600 ou 3541-2480. De volta, torcedor titular, com o Banqueta Esporte desta segunda. Continue participando conosco, enviando a sua mensagem, a sua pergunta para Leston Júnior, técnico do Vila, que é o nosso convidado especial do Banqueta Esporte. O WhatsApp é o 98569-2926, ou, se você preferir, entre em nossa fanpage no Facebook, facebook.com/TV Banqueta. Leston Júnior, para quem sabe sobre o seu perfil como treinador, todos sabem, para quem te conhece, que você é um treinador que não joga defensivamente, não é um treinador retranqueiro, busca sempre o ataque, claro, jogando com inteligência. Você acredita que atualmente os técnicos modernos que estudam o futebol, como é o seu caso, têm este privilégio de estar sempre atuando com o time para frente? E outra questão,
Por exemplo, o Atlético atualmente está sem técnico, está à busca de um novo treinador, possivelmente deve ser um treinador jovem como você. Falou-se muito em Abel Braga esta semana, mas parte da diretoria atleticana não quer o nome do Abel Braga por essa questão de ser um técnico ultrapassado que não busca estudar o futebol. Para você, atualmente, o mercado não esteve tão a favor como está atualmente para os técnicos novos? Então, assim, Roger, eu acho que é até um pouco mais complexo, porque eu às vezes combato um pouco essa questão do ultrapassado, né? Do que está mais tempo no mercado. Eu acho que é uma questão, como você bem disse, de buscar realmente se reinventar, buscar realmente atualização, né? E nós temos alguns treinadores que já estão aí no mercado há muitos anos que buscaram isso, e por isso hoje ainda perduram, e por isso hoje ainda estão dirigindo grandes clubes e conquistando bons resultados. Mas obviamente que essa questão do novo é o da moda, né? E isso também é uma responsabilidade muito grande, porque não é só porque é novo, não é só porque tem ideias novas que também é o ideal e pronto. Eu acho que o futebol, assim como tudo na vida, ele requer uma atualização diária, né? Porque assim, o futebol ele é jogado por 11 a vida inteira, o campo é do mesmo tamanho, até diminuiu um pouco agora, né? Essa nova regulamentação da FIFA, esse padrão FIFA de 105 por 68, o campo ficou menor e hoje o atleta é mais rápido, o atleta é mais forte, o atleta é melhor preparado taticamente do que era algumas décadas atrás. Isso por si só já são elementos que obrigam que você realmente tenha um repertório melhor, né, tanto na preparação do atleta como no dia do jogo, né, vamos dizer assim, nas ações do jogo. Então, assim, como você bem disse, eu nem coloco assim que essa nova geração joga um futebol mais para frente. Eu acho que o futebol ele tem que ser jogado de forma inteligente, de forma equilibrada, né? Essa questão que a melhor defesa é o ataque é clichê, que é criado no futebol. Eu acho que o melhor ataque é o ataque, a melhor defesa é a defesa, né? O futebol ele é feito de 3 momentos. O momento que você tem a bola, e aí você precisa ter repertório ofensivo. O momento que você não tem a bola e você precisa ter uma organização defensiva. E talvez o mais importante de todos, que é a da transição. Que é o momento que você está com a bola e perde essa bola, ou o momento em que você está sem a bola e retoma essa bola. Então, eu particularmente acredito que o futebol brasileiro vem melhorando muito nesse aspecto. Eu acho que nós já tivemos muito mais longe do ideal do que nós estamos hoje, mas ainda precisa ser melhor estudado, ainda precisa que todos nós profissionais possamos continuar essa busca incessante aí de melhorar repertório de treino, melhorar repertório de estratégia e principalmente trabalhar um pouco mais próximo na montagem dos elencos. Eu acho que a montagem do elenco é uma responsabilidade muito grande e porque ela tem, além da questão técnica, tem a questão financeira. A gente vê às vezes clubes grandes no país que contratam 70, 80 jogadores numa temporada, né? E isso é falta de um planejamento que eu acho que o treinador tem que ser inserido. Porque se o treinador é que trabalha o dia a dia no campo com o atleta, se é o treinador que tem a sua ideia de futebol, os seus conceitos de futebol, as contratações elas precisam ser muito próximas disso para aumentar a possibilidade de utilização de boa parte do elenco. Quando isso acontece, nós temos exemplos no Brasil, o Palmeiras, agora com o Cuca, o Marcelo, na época Cruzeiro, 2013 e 2014, vai observar o histórico, a quantidade de jogadores que foram utilizados ao longo da temporada. Quase que todos os jogadores são utilizados, porque esse elenco é montado em cima de uma ideia de jogo que o clube tem como objetivo ao longo da temporada. Dentro disso, você está falando de ultrapassado, né? Até discordar do Roger, falar que Abel Braga é ultrapassado. Não, mas a diretoria que falou. Tá bom. Eu acho bom nome, Por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo, né? Muita gente criticava ele, que ele montava o time, até ele teve uma passagem lá no Bem Amigos, que ele teve até uma discussão um pouco forte com o pessoal lá. Verdade. Muitas das coisas que acontece hoje foi a implantação do Vanderlei, né? Você acha o Vanderlei injustiçado? Acho injustiçado e acho que assim, tem um conceito que às vezes falta um respeito com o profissional, né? Porque se você for um médico, quanto mais tempo ele tiver de profissão, ele passa segurança, de experiência, né? E o treinador de futebol tem essa imagem, a questão de estar velho, né? O Vanderlei domina todo o conteúdo inerente ao futebol, disso eu não tenho dúvida. Talvez o que possa
se questionar a questão do Vanderlei é a questão do foco. O Vanderlei perdeu um pouco do foco. Mas é só lembrar que o Vanderlei está desde 90 inserido dentro do mercado. Isso, imagina, o desgaste que isso vai gerando da imagem, conquista, exposição de mídia. E ele, o Vanderlei, foi realmente vanguarda, ele é vanguarda em muita coisa mesmo que hoje é aplicada no futebol. Né? Então, assim, realmente os últimos resultados dos clubes não têm sido favoráveis, mas eu não consigo... O Palmeiras não é campeão brasileiro só pelo Cuca. É campeão brasileiro pelo elenco, é campeão brasileiro pela direção, ele é campeão brasileiro por uma série de fatores. Então não é transferir simplesmente a responsabilidade de um insucesso ao treinador e nem também dar todo o mérito do sucesso a ele, né? Então acho que isso às vezes extrapola um pouco no Brasil nas avaliações e em relação ao Vanderlei eu acho que falta um pouco de respeito por tudo que ele representa, não é que ele representou, por tudo que ele representa no futebol brasileiro. Só te cortando, Dada, que você já tinha uma pergunta. Então, na sua opinião, quais são, vamos falar assim, os 4 melhores treinadores do Brasil? É difícil. Brasileiro, vamos dizer assim. É difícil porque, assim, ó, as pessoas vão dizer assim, falar que o Cuca é o melhor treinador hoje no Brasil é fácil porque ele foi campeão ontem. Mas se você pegar o Caio Júnior, por exemplo, que estava sumido do processo e fazendo trabalho... Poderíamos citar que ele estava ultrapassado, né? Exato, porque está fora. Ele já teve um momento assim, né, dentro de grandes clubes, depois daqui a pouco deu uma sumida. Né? O próprio Dorival Júnior no Santos, né? Se você for pegar o elenco do Santos, é um elenco normal, padrão talvez inferior a vários clubes que estão atrás do Santos ali. E fez um ano, o Santos teve um ano bem equilibrado, um trabalho bem feito. Depois da passagem dele pelo Santos, né, que teve aquela briga com o Neymar, ele ficou, não deu muito resultado nos outros times. E nós temos um agravante no Brasil, diferente de outros países, e acaba que aqui nós temos essa mania, né, de sempre fazer comparação com os outros países. Você vai na Espanha, por exemplo, você tem 3 clubes que durante 10, 20 anos são aqueles 3 clubes que vão brigar, e aí os treinadores estão sempre em evidência. O Brasil não, o Brasil você tem 12, 13 grandes clubes. Então é difícil você manter um treinador ganhando. O que aconteceu com o Tite agora, no Corinthians, é exceção à regra. O que aconteceu com o Muricy lá atrás com o São Paulo é exceção à regra. O normal é daqui a pouco você bater campeão esse ano, daqui a pouco ficar 1, 2 anos sem conquistar um título, daqui a pouco outro, porque realmente o equilíbrio é muito grande, né? Fora outros clubes estruturados que tem, o Campeonato Brasileiro da Série A, por exemplo, ele começa com 12 candidatos ao título. Então você não vai ganhar sempre. E aí a nossa cultura, o bom é o que ganha. Inclusive tem técnico que comenta que às vezes se ganha o Campeonato Brasileiro nas primeiras e nas últimas partidas do campeonato. O problema é que a nossa cultura, você pega um campeonato de 38 rodadas, você dificilmente vai pegar um clube que vai fazer 38 rodadas em bom nível. É natural uma queda de rendimento, uma oscilação, perde 2, 3 jogadores que são muito importantes na engrenagem e você tem que reinventar esse time, isso leva tempo. E aí o resultado não acontece, vem a troca do comando. E aí você tem que trocar o comando, você muda o perfil do comando, você muda o conceito de futebol, porque o futebol ele é visto de formas diferentes. Eu tenho uma visão de futebol, o outro treinador tem uma outra visão, e aí isso tudo em cima de jogo, quarta é domingo. Então, assim, nós temos um problema muito grande de gestão do futebol. O 7-1 caiu na conta dos treinadores, mas eu acho que o futebol brasileiro está precisando passar por um processo de reformulação geral. Eu acho que de cima a embaixo o futebol tem que ser repensado para ser melhor planejado, porque os clubes são viáveis, desde que haja uma gestão compatível com a grandeza de cada um deles. Quando você fala de uma demissão em 38 jogos, e quando você fala de uma demissão em 2 jogos, afinal, demite, como aconteceu com o Marcelo Oliveira? Isso é tentativa de criar um fato novo. Assim, o futebol permite isso, né? O futebol permite daqui a pouco o Atlético ir lá bater campeão. Mas a probabilidade, ela é muito menor. Ela é muito menor. Então, assim, numa empresa, e todo mundo fala que o futebol tem que ser visto como uma empresa, numa empresa em outro segmento, 10 dias, 7 dias antes de uma importante decisão dentro da empresa, eu duvido que alguém troque a gerência, troque alguém de um cargo elevado na importância dentro do processo, há 5, 6 dias de uma decisão importante da empresa. Mas o foco no treinador, a gente ainda focando no treinador,
tem treinador que ainda trabalha, baseia-se na história, nas conquistas, igual estávamos citando aí o Vanderlei. Mas não seria mais importante o treinador se preparar, se atualizar, assim como o Mano, o Tite, esteve lá fora, atualizou, voltou, mostrou a diferença em campo para ter ali o elenco mesmo, irmão? Porque precisa também, diante do que você falou, claro, um bom elenco para sustentar o ano todo, a temporada toda. Mas não seria mais importante também essa atualização constante do treinador? Sim, eu acho que ela é fundamental, não só do treinador, como de todo qualquer profissional em qualquer segmento. O problema é que no Brasil nós temos a questão do modismo, né? Hoje a moda é você pegar um avião aqui e ali tirar meia dúzia de foto na Espanha, na Itália e voltar e falar, pronto, me reciclei, atualizei. Eu tô achando que você tá lendo meu pensamento. Então, assim, essa questão do se atualizar... Vai lá tirar foto e fala que tá atualizado. Essa questão de se atualizar, ela precisa ser feita do dia a dia, constantemente. Eu vou te dar um exemplo para dizer que você não precisa ir lá na Espanha para você aprender isso. O ser humano mudou. Então, o modelo de gestão de grupo de atleta, que há 10 anos era utilizado, hoje ele já não tem o alcance que tem, né? O atleta hoje ele é mais instruído do que era em épocas passadas. O atleta hoje ele tem muito mais acesso à informação do que tinha há 15 anos atrás. Então a forma de lidar com o atleta mudou, porque a forma de lidar com o jovem mudou, a forma de lidar com o seu filho mudou, a forma de lidar, né? Então assim, o simples fato de gestão de pessoas já faz toda a diferença. E você não precisa ir na Espanha para isso. Eu acho que você pode buscar, sim, muita coisa lá fora, de conceito tático, você pode, mas aqui dentro também tem. Se você for na base desses clubes, tem muito treinador. O Diogo que assumiu o Atlético agora de forma interina, eu conheço desde 2006, é um profissional que tem muito conhecimento, né? E ele talvez nunca tenha tido essa oportunidade de ir lá fora, mas é um cara que busca esse conhecimento. Eu acho também que alguns treinadores também se apegam exatamente a essa questão da conquista e esquecem que precisam também se reinventar, porque o futebol pede isso. Podemos associar, então, essa equiparação do futebol, está equiparado exatamente com essa mudança no ser humano, a forma de... Não tenho dúvida. Eu falo que o futebol imita a vida, né? Então, assim, não dá para desassociar. Ali, todo mundo que está ali é ser humano, todo mundo que está ali vive o cotidiano nosso do dia a dia. E a forma de lidar e a forma de gerir precisa ser compatível com a nossa realidade atual. Ô, Leston, agora, com quem que o Leston se espelha? O Leston se espelha em que treinador? Você, desde pequeno, tem algum ídolo como treinador? Na sua carreira, até mesmo curta e jovem como você tem algum treinador que você se espelha, que você admira? Sim, vários, né? Assim, eu digo que eu sou produto do meio, né? Meu pai viveu praticamente 49 anos dentro do futebol profissional. Entre atleta, treinador, auxiliar técnico, diretor de clube e os 6 anos antes de falecer como cronista esportivo. Então, praticamente que eu tive uma oportunidade, uma escola dentro de casa, de dia a dia de futebol, né? E, então, assim, mas obviamente que tem muitos treinadores que eu tenho, assim, uma admiração grande e digo que aquilo de bom que eu enxergo neles e principalmente os que eu tive a oportunidade de estar um pouco mais próximo, né? Exemplo, eu tive a oportunidade em 2012 de ficar um pouco mais próximo, acompanhar o trabalho do Muricy no Santos, né? Então, assim, tem muita coisa nessa maneira de gerir atleta que eu admiro bastante, a capacidade do Tite, tanto no aspecto tático, mas também nessa forma de gestão, de liderança, né? Levi Coupe, também tive a oportunidade de acompanhar de perto, Adilson Batista, enfim, vários treinadores, né, que realmente assim se destacam em algum item desse, mas cada um tem a sua personalidade, né? Não dá para dizer que eu me espelho a ponto de buscar ser próximo de A, B ou C, né? Dentro da minha personalidade, dentro daquilo que eu também tenho de conceito, né, eu procuro aplicar e obviamente que aquilo que eu vejo em outros treinadores de ponto positivo, a gente procura potencializar também naquilo que a gente faz no dia a dia. Claro que o elenco do Vila Nova ainda não está formado, os jogadores ainda não começaram a treinar, mas como que o Leston Júnior pensa no perfil do time para o Campeonato Mineiro? E a outra pergunta emendando com esta: o que você espera do estadual do próximo ano? Vou unir as duas. O Campeonato Mineiro de 2017 ele tem uma particularidade. Em função dos acessos e dos rebaixamentos de 2016, o Campeonato Mineiro vai ser um campeonato jogado em campos piores do que os campos dos gramados dos últimos anos, né? O acesso do América de Teófilo Otoni e o acesso do Democrata e o rebaixamento do Guarani
e o rebaixamento do Boa já cria uma diferença grande, eu estou dizendo de gramado, não estou entrando no aspecto estádio, gramado, né? São 2 bons gramados que saem e entram 2 gramados que historicamente são ruins. É bem citado, aliás, o Farião não é aquele belo estádio, mas que sempre teve um bom gramado. E aí se você colocar que Patos de Minas sempre tem um campo um pouco mais irregular, o próprio estádio do Vila é um gramado que há muitos anos se questiona um gramado, né, de Nova Lima. Então só aí já totalizamos 4. Se for em Três Corações, é mais um campo que realmente... vai jogar lá. Exatamente. Então são 5 campos ruins. Então isso faz com que o Campeonato Mineiro seja um campeonato talvez mais brigado dos últimos anos, principalmente nos confrontos de interior, né? Então isso é uma coisa que a gente também está se atendo no que diz respeito à montagem do elenco, de ter um time muito competitivo, de ter um time com média estatura, média alta, para que você também não tenha um time, porque o jogo aéreo vai ser importante ao longo dessa competição, né? Então assim, eu espero um campeonato muito difícil, principalmente para os clubes, que volto a repetir, que montam um time a cada campeonato e esse ano, tomara que seja o último, né, o Vila é um deles. Porque se nós pegarmos Cruzeiro, Atlético, América, já tem as suas estruturas de time que se mantém de ano para ano. Nós temos o Tupi, que mesmo com o rebaixamento da Série B, mas aproveita uma base já para o Mineiro. Nós temos a Tombense, que fez uma boa campanha na Série C e que vai manter base do seu elenco. Nós temos a Caldense, que já vem num processo de 2 anos de manutenção de elenco, de manutenção de filosofia de trabalho. Então também é um clube que já sai. Então são 6 clubes que estão na frente dos demais nesse quesito de montagem de elenco e de filosofia de trabalho. Por isso que nós temos muito trabalho para tentar diminuir essa diferença até o dia 29 de janeiro. Por questão, você comentando em sair na frente, o Manula, em uma participação na última edição do programa, comentou sobre a questão da pré-temporada, a possibilidade de estar indo para uma nova cidade, para uma outra cidade, desculpa. Moriaé, não é isso? Moriaé. Buscar outros ares lá, fazer uma pré-temporada. O que você acha dessa questão da pré-temporada? Uma vez que vai apresentar dia 1º de dezembro, já tem 10 nomes, O que você acha de mais importante nessa pré-temporada fora de Nova Lima? Assim, são vários fatores, né? Um deles é você tentar otimizar tempo junto, porque se você forma um elenco novo, e dificilmente, às vezes você vai pegar ali 2 jogadores que já jogaram junto há 3 anos atrás num clube, em outro, mas de pessoas que estão se conhecendo agora, que vai ser implantada uma filosofia de trabalho com essas pessoas, e quando você sai para uma pré-temporada, você almoça junto, toma café junto, treina, aí tem um momento ali que está conversando com 2, 3, com 4, com 5, os caras estão meio que confinados ali a viverem o tempo todo de forma muito intensa junto, então esse é um aspecto. Você criar dentro desse processo uma sinergia, criar dentro desse processo um entendimento melhor entre todos os profissionais. Mas não é só isso, né? Também é você ter a oportunidade de fazer bons amistosos. E aí é um problema que em Minas se tem, por ser um estado territorialmente muito grande e com cidades distantes, você tem dificuldade de regiões de você ter bom. Por exemplo, o Vila aqui, para fazer bons amistosos, tem que ser com o Cruzeiro, Atlético e América, né? Porque você vai aonde para você fazer amistosos de um nível de exigência que você vai enfrentar dentro do Campeonato Mineiro, né? Então você também ir para uma sede, para um local onde você tenha bons clubes. 2013 e 2014, eu estava no Guarani de Divinópolis, nós fomos para São Paulo e ficamos em Sorocaba, porque ali você tinha os 2 times de Campinas muito perto, você tinha o Bragantino muito perto. Ótimos amistosos. Você tem ali um nível de enfrentamento que vai te dar uma exigência que você vai ter dentro do campeonato, né? E além de outros aspectos, controlar sono, controlar alimentação, controlar descanso, porque é um momento que a preparação fica muito intensa, né? Então, principalmente quando você sai do zero, como a gente vai sair. Então, assim, são processos que a gente, né, tem contado, e aqui vai mais uma vez, né, um agradecimento à direção que não tem medido esforços para que a gente possa, né, tentar realmente montar um planejamento próximo do ideal, para que a gente aumente a perspectiva de uma boa temporada em 2017. Nós vamos ao intervalo especial, torcedor titular. Na volta, mais conversas aqui com Leston Júnior, novo técnico do Vila, falando, claro, do time se preparando para a disputa do Campeonato Mineiro. Fica daí, eu te espero daqui, até mais.
Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Há 13 anos, o Hipercarnes trabalha para melhor servi-lo. Carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. Seu churrasco ou aquele almoço de domingo com a família merece o que há de melhor. E o açougue Hipercarnes oferece os melhores cortes e o melhor preço. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Rua Arthur Bernardes, 260, bairro Bonfim, 3541-0016. Nasce um novo bairro em Nova Lima para você viver bem. Residencial Solar de Nova Lima. A 25 minutos do Belvedere, junto ao bairro Santa Rita, sentido Rio Acima. Lotes residenciais e comerciais com financiamento próprio e prestações a partir de R$ 750. Plantão de vendas todos os dias no local. Ou ligue Casa Amarela Imóveis, 3264-1515. Cealtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre, mecânica em geral, elétrica, alinhamento e balanceamento, além de injeção eletrônica. Cursos profissionalizantes em mecânica automotiva. Seja um especialista em injeção eletrônica. Inscrições abertas. Mecânica Silvestre, Rua Celso Clark Lima, 121, Olaria, Nova Lima, 3541-2600 ou 3541-2480. De volta, torcedor titular, com o Banqueta Esporte desta segunda, recebendo o Leston Júnior, técnico do Vila. Participe conosco enviando a sua mensagem, WhatsApp, número 98569-2926. Se você estiver à frente do computador, estiver com o celular na mão, também entre em nossa fanpage, facebook.com/TV Banqueta. Leston, te agrada a fórmula de disputa do Campeonato Mineiro? Mais uma vez, vai se repetir a fórmula dos últimos anos. Até mesmo alguns clubes do interior sempre brigam, dirigentes falam que deveriam classificar 8 clubes para a próxima fase, não 4, para até mesmo dar oportunidades a outros clubes do interior, ou você realmente concorda com essa fórmula que vem dando certo nos últimos anos? Não, assim, eu particularmente tenho algumas ressalvas, né, em relação à forma de disputa, né, porque é um campeonato, como eu disse anteriormente, é um campeonato muito traiçoeiro, porque 11 jogos em um estadual, onde você tem 3 equipes que destoam muito das demais, no quesito financeiro principalmente, e estrutural. E essa briga do interior, ela fica muito limitada a 8 enfrentamentos, onde a equipe que evita a queda normalmente evita ali com 12 pontos, é a que classifica, que consegue uma classificação, consegue com 15, 16. Então, às vezes, uma derrota mal colocada te tira toda e qualquer possibilidade de um avanço para uma segunda fase, para você ter, movimentando o clube um pouco mais, tentando envolver mais a sociedade local com a instituição. Então, acho que não dá para fazer mais estadual longo, como era em outros momentos, mas dá para dar uma melhorada no Campeonato Mineiro. Talvez aumentar o número de classificados, talvez dividir em 2 grupos de 6 e você fazer, como é o Campeonato Carioca, por exemplo, um primeiro turno jogando dentro do próprio grupo, um segundo turno jogando contra o outro grupo, né? Acho que dá para dar uma melhorada para que os clubes do interior, para Cruzeiro Atlético América, a forma de disputa é sensacional, mas para os clubes do interior, essa forma de disputa, na minha visão, precisaria ser um pouco modificada. Aliás, para quem não entendia o Campeonato Carioca, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, vai complicar mais ainda, porque houve mais mudanças lá no Campeonato no Rio de Janeiro. Agora, ô Leston, falando sobre o Alçapão do Bonfim, você vai ter praticamente 6 jogos dentro de casa. Você acha que o Vila leva uma certa vantagem para cima dos outros adversários, principalmente times do interior? Ou para você, o Alçapão também pode ser um rival do Vila, como aconteceu em alguns jogos que o Vila não conseguiu se sair bem dentro do estádio municipal Castor Fuentes por ser um estádio acanhado? 2 aspectos, assim, que são até meio contraditórios.
O primeiro, assim, historicamente, e eu sou criado em Minas Gerais e conheço muito a fundo, assim, o futebol mineiro. Historicamente, os clubes do interior, principalmente, quando sai a tabela do Campeonato Mineiro, quando vão fazendo aquelas contas que todo mundo faz, ó, aqui dá para fazer 3 pontos, isso, ali 2, aqui 1, ali dá para perder 2 pontinhos aqui. O Castor Cifuentes sempre foi, assim, ó, ganhar do Vila lá é difícil. Então, os caras sempre botavam assim um pontinho, fizer um ponto lá contra o Vila, tá muito bom. Isso historicamente. Nos últimos anos isso realmente não tem acontecido. Óbvio, nós vamos trabalhar muito para tentar fazer com que isso aconteça. E nós dependemos muito também do torcedor, dependemos muito da sociedade, de abraçar o clube, de fazer realmente o Castor Cifuentes ser o caldeirão que sempre foi outrora. Isso é um ponto. Tem um outro lado que aí é estatístico. O futebol mundial, o percentual de vitórias do mandante diminuiu bastante nos últimos anos. Rapidamente vou tentar explicar o porquê. O futebol virou um jogo de transição, de verticalização. Antigamente o futebol era mais jogado, com mais posse, hoje virou jogo de retomada. Hoje preocupa-se em marcar bem, roubar a bola em 7, 10 segundos, chegar no gol do adversário para finalização. E isso faz com que o time que tem que propor o jogo, e é o time mandante, esteja mais exposto à estratégia que vem dando certo hoje no futebol. E isso diminui o número de vitórias do mandante. Então nós temos que ter um entendimento de procurar junto com, volto a repetir, com o torcedor, fazendo o alçapão ser realmente um caldeirão, e dentro do campo a gente ter uma estratégia que seja agressiva, mas que não dê ao adversário aquilo que o adversário vai buscar aqui, que é aproveitar de contra-ataques, aproveitar de retomadas para estar colocando o Vila em dificuldade. Aliás, é até interessante que você acabou de citar de times que conseguem vitórias expressivas fora de casa e assim conseguem fazer grandes campanhas. Exemplo do Vila de 2013, a última vez que o Vila classificou as semifinais do Campeonato Mineiro. O Vila atuou muito bem fora de casa, conseguindo boas vitórias fora de Nova Lima, né, Fred? Isso. E dentro dessa pergunta de campo, só resgatando um pouquinho, onde vai ser a pré-temporada do Vila? Nós estamos, a direção tem trabalhado para que possa também, o cenário ideal é que a gente conseguisse, por exemplo, ir para um centro de treinamento em São Paulo, e lá tem vários, para que você pudesse também ter essa questão de bons amistosos. Mas nós, volto a repetir, nós temos que trabalhar dentro da condição do clube. Isso. E porque se o clube tiver, de repente, algumas situações em que o clube possa ter um custo menor, ou de repente que o clube não tem um custo para que você faça, a gente tem que tentar se adequar também, né? Então, assim, nós estamos trabalhando em alguns nomes, Muriaé, né, como acho que o Wilson Manula citou aí, é uma possibilidade, mas nós temos outras também que estamos, né, trabalhando junto à direção. O importante é que a gente viabilize no dia 2 de janeiro, na nossa volta, né, uma vez que nós vamos treinar do dia 1º, quinta-feira, até dia 23, e aí no período de festividades de final de ano nós vamos liberar os atletas e voltamos no dia 2, aí sim, para fazer esse período de pré-temporada fora de Nova Lima. Porque o campo do Vila, o estádio está paralisado para reformas dos gramados. Então, dia 1º você já tem que estar definido para onde você vai. Em janeiro, dia 1º agora nós estamos equacionando algumas situações, né? Porque o centro de treinamento também precisa passar. Isso que eu ia te perguntar, se você já esteve no centro de treinamento. Estive, assim, o campo realmente está desgastado. Então, foi uma situação que eu pontuei para a direção. Se nós entrarmos lá dia 1º para treinar, nós vamos aumentar o problema. Então, que a gente consiga se adequar em algumas opções de campo aqui na região, nesses 23 dias de dezembro, para que nós tenhamos... A pré-temporada vai ser em janeiro? Não, nós vamos treinar agora... Aqui em Nova Lima. Aqui em Nova Lima, na região. E essa saída é em janeiro. Por quê? Porque dificilmente nós vamos ter o elenco todo fechado em dezembro. Entendi. Vou dar um exemplo. Se eu trouxer um jogador que jogou a Série B do Campeonato Brasileiro, esse mês de dezembro, ele precisa ter férias. Então, esse jogador só se apresenta em janeiro. Então, eu não vou ter o elenco todo montado agora em dezembro. Okay. Então, em janeiro, com o grupo todo formado, aí a gente sai para vivenciar esse momento fora de Nova Lima. Você falando da questão das dificuldades do Campeonato Mineiro, citando aí o Leão do Bonfim, tem também uma mudança aí, né, no Campeonato Mineiro para esse ano, a questão de, eu acho que se tiver dois
dois times do interior na semifinal, parece que vai ter uma disputa de ida e volta, não é isso, Roger? Não. Mesmo se não tiver dois times do interior nas semifinais, vamos ter a disputa do título do interior. Por exemplo, se o Vila classificar na terceira colocação e a Caldense em quarta, teremos a final do interior para saber qual o campeão do interior, se vai ser o Vila ou se vai ser a Caldense. Nos últimos anos, o melhor colocado do interior era o campeão. A partir do ano que vem, vamos ter a disputa das finais. O que você acha que muda com isso? Não, não deixa de ser mais um atrativo, né? São mais 2 jogos, são mais 2 oportunidades, né? De, volta a repetir, de fortalecer a marca, de aumentar essa relação de torcidas, imprensa, clube, iniciativa privada, pública, enfim. Os clubes precisam viver o ano todo, né? Acho que é isso que vai fortalecer novamente o futebol do interior. O futebol do interior se enfraqueceu nos últimos anos, porque a maioria dos clubes começaram a ter vida ativa durante 4 meses do ano. O calendário foi reduzindo cada vez mais. Exatamente, né? Então, para esses times, né? Para esses clubes. Então, não deixa de ser, são mais 2 jogos que os clubes do interior têm de se manterem ativos aí ao longo do ano. Agora, poderia também, né, Leston, para ajudar e dar um ânimo maior para esses jogos do interior, o campeão anterior tem uma vaga na Libertadores, né? Eles já aumentaram tantas vagas esse ano, né? O G4 passou a ser G6, né? Quem sabe? É complicado. As perguntas do WhatsApp, né, Fred? Participação do torcedor titular. Vamos lá, agradecer a participação. É difícil citar todos. Adão Gomes, ex-presidente do Vila. O Thiago Tito mandou uma foto junto com o presidente, que eles estão lá reunidos com alguma parte da comissão técnica do próprio Leston. Tem o Manuel do Fórum. Tem o Rio do lado da União Canadense, tem o Zé Raimundo e tem duas perguntas. Primeiro, o Coceira mais o Emanuel Nunes fazem a mesma pergunta, eu já até fiz para o Manula mais o Thiago. Aqui em Nova Lima nós temos o Leonardo, que é jovem ainda, com passagens recentes aí pelo Atlético. Amigo nosso até pessoal, ele está totalmente interessado em jogar no Vila Nova. E as notícias que a gente tem que não houve nem essa conversa com ele ainda. Há interesse, não há interesse? Então, assim... Até desculpa, até meio delicado é uma pergunta que, assim, eu vou tentar responder, mas sem individualizar em relação ao Leonardo, né? Que é um atleta que eu conheço, né? E acompanhei, principalmente até 2014, vamos dizer assim, que foi esse o momento, né, dele no Atlético, 2013 ali, 14. Nós estamos tendo uma preocupação muito grande em matéria de contratação para que a gente possa reunir elementos que aumente a possibilidade de a gente conseguir já no primeiro momento, porque fala-se muito na prioridade do clube na Série D, né? E tem que ser mesmo. Só que esse planejamento passa pelo Campeonato Mineiro, que é um campeonato muito curto, que é um campeonato onde eu disse anteriormente, 2 resultados fora do que está ali contextualizado, fora daquilo que você tem planejado, te coloca em uma dificuldade muito grande. Então você tem que reunir elementos que aumente a possibilidade de êxito, né? E dentro disso a gente tem discutido caso a caso, né? Alguém um dia me perguntou sobre preferência. Eu tenho preferência sobre aquele atleta que tem o perfil que se encaixa naquilo que nós vamos buscar de imediato dentro do campeonato. Então, assim, todos os nomes são nomes que chegam para mim, para a comissão, para a direção. A gente tem discutido, tem conversado, né? O que eu digo em relação ao Leonardo, para não fugir da pergunta, é uma questão que tem sido pré-requisito para a gente na montagem, é a questão de atividade, principalmente no segundo semestre de 2016. Por quê? Um campeonato de 11 jogos, onde você faz 8 do confronto direto no seu campeonato, atletas que de repente não jogaram regularmente, ele vai ter uma dificuldade muito maior de atingir o ápice, porque o treino condiciona, mas o que dá condição real de jogo ao atleta é o próprio jogo, né? Eu sempre digo que o melhor treino que existe é o jogo, porque ali é vivenciar verdadeiramente tudo aquilo que envolve o processo. Então a gente tem discutido muito em cima disso, né? Talvez o Leonardo, um dificultador, seja exatamente esse. É um atleta que está inativo há algum tempo, sem jogar uma partida oficial há algum tempo. Mas a gente não descarta porque, volto a repetir, a gente tem esgotado as possibilidades. Tem buscado em cada caso, em cada atleta, discutir o máximo para que a gente diminua a margem de erro da contratação, para que a gente não caia no erro que é comum, de às vezes você contratar
um percentual de atleta que você acaba não utilizando e você gerou um custo para o clube, você gerou às vezes um transtorno para o próprio atleta que de repente poderia ter uma oportunidade de jogar mais regularmente numa outra equipe. Então assim, é um processo um tanto mais delicado, né, para a gente tratar, e é por isso que a gente faz muito de forma interna, né, preservando também a pessoa e a integridade profissional de todos nós. Dentro disso, até a segunda pergunta, eu prometo que é a segunda pergunta delicada que eu vou te fazer. Você é muito bem-vindo aqui. Obrigado. Porque fica também, além do Leonardo, a torcida sempre fala-se no nome do Mancini, mas você praticamente já respondeu sobre também o Mancini, né? São umas situações parecidas, né? Essa questão da inatividade, nós falávamos agora há pouco aqui que o futebol mudou, nós falávamos agora há pouco aqui dessa questão de atualização. Hoje o futebol ele é muito intenso, o jogo é muito intenso. Eu digo que eu sou meio saudosista, assim, eu prefiro o futebol de antes. Só que eu sou profissional, vivo do futebol e preciso me adequar aqui ao que pede o futebol hoje. Eu prefiro aquele futebol mais jogado, aquele futebol mais técnico, mas só que hoje é muito intenso. Hoje as ações do jogo são muito rápidas e às vezes essa inatividade diminui a possibilidade de um aproveitamento dentro da expectativa que se cria. Porque quando você contrata, por exemplo, trouxemos o Fernando Henrique, você cria uma expectativa de, o Vila tem um goleiro de altíssimo nível do futebol brasileiro. Então você cria a expectativa que esse atleta vai chegar aqui e vai jogar no nível que você criou a expectativa. E se esse atleta não tiver nessa condição, além de ter a questão da frustração, ainda tem a questão do quanto pesou financeiramente para o clube isso. Então a gente tem que ter realmente muita responsabilidade e é o que a gente tem procurado ter para que a gente possa montar um elenco dentro da realidade do clube, mas que também traga um retorno técnico dentro da competição. Os próximos jogadores, Leston, que vierem a ser contratados do Vila Nova, vão ser anunciados nas próximas horas, nos próximos dias ou somente na apresentação dia 1º? Então, aí está a cargo da direção, né? Como eu disse anteriormente, existe uma preocupação muito grande para não criar falsa expectativa. O mercado hoje vive, está muito agressivo, porque os clubes estão contratando e nós temos um problema que é a questão econômica do país. Nós vivemos uma recessão econômica muito grande e isso afeta diretamente o mercado. E aí essa oferta e procura, ela se torna ainda mais agressiva, principalmente nos bons jogadores. E essa preocupação que nós estamos tendo em relação à inatividade, em relação a essa coisa, os outros clubes também têm. E se você for pegar, infelizmente, em função do nosso calendário, 70% do atleta profissional do Brasil, no segundo semestre, fica desempregado. E aí a procura em relação àqueles que jogaram o segundo semestre se torna ainda maior. Né? Então, assim, por isso que eu disse lá atrás que o futebol brasileiro precisa ser repensado como um todo, porque é um absurdo você ter no primeiro semestre uma demanda de clubes e atletas e no segundo semestre você ter essa demanda de oportunidade no mercado reduzida a 30%. Né? Então você, a cada ano que passa, você vai encerrando carreira de muita gente, porque o atleta 6 meses, 1 ano sem o atleta atuar é um negócio terrível para o atleta. Porque o mercado... Não só de condição física e técnica, mas questão de mercado, sobrevivência. Claro, o atleta ele é um trabalhador como outro qualquer, com um agravante. Ele tem vida útil. Né? Muito menor. Eu, como treinador, posso trabalhar até 60 anos, 70. O atleta, quando chega ali 15 anos de carreira, dificilmente ele consegue passar disso, né? Dentro, o que acontece? Vocês estão priorizando aí, na verdade já anunciou aí 10, não quero revelar pra gente aqui mais nomes, mas já tem 10 nomes aí. Nós temos um pouquinho mais já de 10. Um pouquinho mais de 10. Chato. Nesse pouquinho mais de 10, 15, 16 aí, quantos estão atuando agora nesse segundo semestre de 2016? Todos eles. Todos jogaram 2016. Mas no segundo semestre? No segundo semestre. Né? Ou jogaram Série C, ou jogaram Série D, ou jogaram Copas de Estado. Né? Minas é um dos poucos estados que não tem uma competição profissional no segundo semestre regional. Né? Vai ver Tinha São Paulo, Taça Minas Gerais. Em São Paulo tem a Copa Paulista, no Rio tem a Copa Rio, no Sul tem, e em alguns estados hoje os clubes grandes são obrigados a jogar com Sub-23. No Sul isso acontece.
Inter e Grêmio jogam com o Sub-23, a Copa Rio Grande do Sul. É um atrativo para a competição. Legal. Então, assim, a gente tem procurado, desses atletas todos, são atletas que jogaram o segundo semestre. No segundo semestre, ou seja, vocês vão fazer a pré-temporada também em janeiro, uma vez que eles vão estar de férias em dezembro. Mas esse meio termo, do dia 1º de dezembro até o dia 23, vocês vão estar em busca de mais nomes? Não, o mercado não para. O mercado não para. Esses atletas que vão apresentar na quinta, nenhum desses atletas, talvez com raríssimas exceções assim, para não cometer um ato falho, não jogaram a Série B. Né? Então, esses atletas jogaram a Série D ou a Série C ou as Copas dos Estados, elas já têm aí 20 dias, em algumas 30 dias que já terminou. Então, esses atletas esses 23 dias, nós vamos trabalhar normal. Né? E só o atleta que tenha jogado uma Série B é que ele só vai se apresentar em janeiro para que ele tenha esse período de férias aí em dezembro. Vai ter possibilidade de vir jogadores do Nordeste, como foi o Fernando Henrique, ou você acha do Norte também, ou você acha que vai ser apenas jogadores aqui do Sudeste, da região, Minas Gerais? Aonde nasceu não pode ser pré-requisito. Né? Acho que isso assim, é uma coisa que eu sempre pauto. Pré-requisito é ser bom jogador e estar dentro do perfil financeiro e de projeto do clube. Né? Porque, por exemplo, um clube que tem como meta uma temporada onde tem um Campeonato Mineiro, mas tem a sua maior expectativa depositada na disputa da Série D, buscando o acesso, você tem que contratar um elenco também que tenha a perspectiva de boa parte desse elenco ser mantido para a Série D. Isso também, às vezes, na hora de uma decisão, de uma contratação, pesa. Às vezes você tem um grande nome, mas você sabe que esse jogador vai vir aqui jogar o Campeonato Mineiro e, indiferente do que aconteça, ele vai embora no segundo semestre, porque tem mercado na Série B, tem mercado na Série A. De repente, será que vale a pena? E você perder a oportunidade de já estar fortalecendo aqui uma base, pensando lá na frente também. Então, por isso que eu estou dizendo que contratação é um processo muito complexo e requer muita responsabilidade. Eu sei o quanto ela cai sobre o treinador, a responsabilidade, uma vez que o treinador participa diretamente desse processo. Mas eu entendo que é o caminho mais próximo para se ter êxito naquilo que você vai ter dentro de uma competição. A maioria dos contratos, Leston, dos jogadores, vão ser realmente de janeiro ou até mesmo de dezembro agora, até a Série D do Brasileiro, para aproveitar uma base, ou você pretende, juntamente com a diretoria, com alguns atletas, ou em sua maioria, ter um contrato apenas no Campeonato Mineiro e logo depois a renovação? A expectativa é que você consiga manter uma base. Mas quando você entra na esfera judicial, né, na questão jurídica, você tem que ter alguns cuidados. Nós estamos montando um elenco do zero, e aí eu já disse aqui anteriormente que o risco é grande demais quando você monta o elenco do zero. Porque você não contrata só o jogador, você contrata o pacote completo. Às vezes um grande jogador, de repente chega aqui e não consegue render, porque o cara está vivendo um momento pessoal complicado, o cara está, às vezes, porque é um ser humano como outro qualquer, não é? E aí às vezes você fez um contrato de 1 ano com esse atleta. E a legislação, há um tempo atrás, não sou expert, mas há um tempo atrás o atleta, quando o clube queria rescindir o contrato, pagava-se 50% do restante do contrato, muito obrigado e tchau. Hoje a legislação, ela modificou. Hoje você rescinde o contrato do atleta, você é obrigado a pagar na totalidade esse contrato. Então você também tem que ter esse entendimento que você precisa dar um passo por vez. Então nós estamos trazendo atletas que nós temos expectativas de uma manutenção de base para a Série D, mas o clube também tem que se cercar de segurança. Uhum. Então, aí nós temos, né, uma direção muito competente nesse aspecto. Expert, né? O nosso presidente, né, não precisa dizer, atua, né, na área jurídica. Então, assim, o clube está se cercando de cuidados para que, volto a repetir, contrate um elenco com perspectiva de manutenção dessa base para o segundo semestre, mas sem comprometer o clube também. Mas com o contrato encerrando no campeonato, no final do campeonato. Aí, cada contrato, ele é individual. Tá você bom. Coloca aditivo. O seu é qual? O meu contrato é por tempo indeterminado. Tá vendo? Que a gente aperta. Ô, Léo, há muito tempo que você vem trabalhando com a sua comissão técnica. E o que falar da sua comissão técnica? O Gustavo Chiroma, né, meu preparador físico desde o Tupi, quando a gente trabalhou junto pela primeira vez, né, em 2015, houve uma troca de preparação física no Tupi, o profissional que lá estava, o Luiz, seguiu com o Léo Condé, e aí foi me aberta essa possibilidade, e trouxe o Gustavo Chiroma, um profissional de altíssimo nível, ex-atleta, foi atleta na base do São Paulo, e depois também foi buscar especialização, profissional
né, de extrema confiança, muito comprometido com tudo aquilo que é inerente, né, a parte da preparação física, e o auxiliar técnico Leonardo Devani, né, um ex-atleta profissional também, jogou em grandes clubes, Palmeiras, Flamengo, Goiás, Curitiba, enfim, né, e que também, após término da carreira, fez o processo que eu entendo que todo ex-atleta deveria fazer, que é buscar conhecimento, buscar uma formação acadêmica, né, para que possa unir a experiência do campo com a parte teórica, com aquilo que é científico dentro do futebol, né? Então, assim, uma comissão técnica que, a partir de agora, ela deixa de ser a comissão técnica do Leston. É uma coisa que eu até coloco, porque nós temos, por exemplo, o Alan, que é treinador de goleiro, e ele faz parte integral do processo. Então, agora não existe mais comissão técnica do Leston. O Gustavo Chiroma é preparador físico do Vila, o Leonardo Devanir é auxiliar do Vila, o Leston é treinador do Vila, né? Porque nós dependemos muito também daqueles profissionais que já estão dentro do clube. Perfeito. E são profissionais que vão somar muito com o conhecimento do clube, com o conhecimento dentro das suas áreas, né, específicas, mas acima de tudo, somando para que o objetivo maior seja alcançado, e o objetivo maior é cumprir a meta do que está planejado dentro do clube na próxima temporada. E o Banqueta Esporte desta segunda-feira está terminando, está ficando por aqui. Agradeço mais uma vez ao Fred Sarti, nosso comentarista artilheiro, por estar conosco em mais uma segunda-feira, pelas palavras do Leston, pela participação dele. As perspectivas são as melhores, né, Fred? As perspectivas, a esperança só aumenta, né? Depois de ver o conhecimento que o Leston tem. Outro dia eu estava falando com o Thiago Tito, Thiago Fernandes, Bruno Sarti, o Cirinho, o presidente, tem a oportunidade de entrar para a história do Vila Nova. Até também citar, né, no sábado houve uma grande manifestação na Praça Bernardino de Lima, organizada pela diretoria, pela torcida Pavilhão Vermelho. É realmente um trabalho de resgate, né? E com certeza o Vila Nova, acho que todo mundo que assistiu o programa tem toda a esperança renovada, e com certeza, com o apoio principal do torcedor, o Vila Nova vai conseguir o seu maior objetivo, que é fazer um belo campeonato mineiro, quem sabe ficar aí entre os 4, e com certeza fazer uma Série D, e no ano que vem nós estarmos na Série C do Campeonato Brasileiro. Com certeza. Dadá, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Banqueta Esporte. Um grande time começa por um grande goleiro, e já começamos com um grande goleiro. Já com um grande goleiro, o Leston já citou aqui também outros nomes aí, pessoas de confiança. E diante do que ele expôs durante o programa aqui, tem muito, o torcedor do Vila Nova pode esperar que vem coisa boa por aí, Roger. É verdade. Agradeço principalmente a Leston Júnior pela sua presença aqui. Leston, sucesso para você não só no Vila, mas como em toda a sua carreira, mas agora especificamente no Leão do Bonfim, que você possa fazer um grande estadual com o Vila e quem sabe levar o nosso Leão no que vem para a Série C. Obrigado, Roger, Fred, Dadá, pelas palavras. Obrigado pela oportunidade, honrado de participar, de poder passar um pouco para o torcedor, principalmente, né, aquilo que a gente tem de perspectiva de trabalho. E para fechar, gostaria de fazer 2 observações. Uma, mais uma vez, agradecer e parabenizar a direção do clube. E aí, quando eu digo direção, ela vai do presidente a seus pares de diretoria, pela interação, pela forma conjunta que todos têm trabalhado em busca, né, de um Vila Nova revigorado, de um Vila Nova vivendo um outro momento, não só dentro do campo, mas principalmente, e talvez o que seja mais importante, vivendo um outro momento administrativo, de uma gestão voltada para o clube, de uma gestão que realmente possa elevar cada vez mais a tradição do clube, né? E uma outra especial ao torcedor, né? Para mais uma vez aqui registrar o quanto ele é importante dentro do processo. O Vila sempre foi mais forte quando teve o seu torcedor do seu lado, e obviamente que eu tenho o entendimento que o passado recente em alguns momentos machucou o torcedor, decepcionou o torcedor, mas o torcedor é movido por paixão, e eu sei que a paixão pela instituição, pelo Leão, ela é muito grande, e que o torcedor possa realmente abraçar a causa para valorizar todo esse trabalho que essa direção tem feito, e que lá na frente eles vão enxergar que esse trabalho dentro do campo também vai ser um trabalho muito responsável, voltado exclusivamente para o interesse do clube, e ele participando as coisas podem ficar menos difíceis. Fácil nunca vai ser,
mas ela pode se tornar menos difícil tendo a participação do torcedor. Com certeza, tomara que o torcedor do Vila venha apoiar mais uma vez o Leão no campeonato e nas demais competições. Agradeço principalmente a você de casa pela grande audiência. Estaremos de volta na próxima segunda às 8 horas da noite ao vivo com o Banquete Esporte. Amanhã nossa reprise logo após o Espaço Câmara. Sábado e domingo nossa reprise às 11 horas da manhã. Um grande abraço para vocês, vocês possam ter uma excelente semana. Lembrando que daqui a pouco o nosso programa vai estar no YouTube também, você pode nos acompanhar lá. Uma grande semana para todos e até mais. Banqueta Esporte. Apoio Cultural. Cealtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima é no Bonfim.